Saudações cordiais, Mero Robert Filho, psicanalista, terapeuta da alma. Vamos para a aula número 2 da aula magna, né, do psiquismo humano. Veja bem, há 300 mil anos, a evolução do cérebro humano em termos neurológicos era muito próximo do que nós temos hoje, né? Faz lembrar até aquela música de Belchior, né? Eu puxei meus pais, eu sou igual aos meus pais, eu nasci assim, né? Algo nesse sentido. Então, muitas das coisas que nós herdamos dos nossos pensamentos, sejam eles intrusivos, sejam eles um pensamento de ansiedade, é uma herança filogenética, né? Uma herança dos nossos ancestrais. Quando uma pessoa diz que tem medo de baratas e não sabe por quê, medo inconsciente, é pelo fato muito simbólico, mas também muito presencial na essência, de que há milhares de anos atrás o homem primitivo das cavernas convivia dentro das cavernas com baratas, com insetos, com ruminantes. Então isso ativava uma espécie de gatilho do medo de acordar com uma barata andando nas suas mãos, né? Aquela coisa estranha que aparecia. Então esse medo ficou acrisolado no nosso inconsciente profundo, né? Então nós notamos de bom grado que o ser humano evoluiu em respeito aos outros animais em termos de uso da capacidade cerebral, né, do avanço da capacidade cerebral e na capacidade em desenvolver tecnologia que proporciona uma maior segurança de vida. Se faz ou não bom uso da tecnologia, isso depende, né, de cada ser humano, mas a tecnologia é um avanço da essência humana aqui na Terra, para que viabilizasse o conforto, a segurança, o bem-estar, né? Então nós trazemos lá do passado alguns sentidos de programação cerebral. Muito embora o desenvolvimento do sistema límbico, né, mas nós trazemos um certo sentido, especialmente com relação aos instintos. Por exemplo, hoje se você vai num supermercado, você não tem que caçar para ter o alimento, não é verdade? Você já consegue pronto o alimento nos freezers dos supermercados. Mas o teu cérebro, de certa forma, analisa que no momento que você entra no supermercado, você está em busca de alimento. Então ativa certas glândulas, as glândulas adrenais. A adrenalina aumenta no corpo, como se estivesse numa caçada. Só o que ocorre? Se alguém esbarra com você com um carrinho de compras, se você não tomar cuidado, você toma uma atitude agressiva. Não por ódio daquele que passou ali, porque não tem nenhum afeto entre você e a pessoa estranha, mas especialmente por essa ativação, né, da filogenia, do que nós trazemos dos nossos ancestrais, né, que tinham que correr, fugir de leões, né, daqueles tigres selvagens, fugir de feras. Então tem ainda isso demarcado no nosso inconsciente profundo, de tal forma que nós muitas vezes tomamos atitudes sem pensar, e é o chamado determinismo inconsciente, né, que vem explicar a psicanálise. E além desses princípios de sobrevivência, nós temos também o chamado princípio do prazer, que é sentir prazer para evitar o desprazer. Então, o relacionamento físico que muitos seres humanos tinham há milhares de anos atrás
era com o intuito da reprodução. Mas hoje o nosso planeta, que tem aproximadamente 8 bilhões de habitantes, não comporta mais tamanha necessidade de tamanha quantidade de seres humanos. Então, se esse instinto do prazer estivesse muito viabilizado ainda na relação física, como era nos nossos antepassados, que tinham que povoar a nossa Terra não teria como comportar uma grande quantidade de habitantes devido à escassez de água, de alimento, de matéria-prima para subsistir esses seres vivos. Então, o que aconteceu? Como o instinto de prazer do ser humano está vivendo um vazio existencial, um sentido de desprazer, a mente cria um vazio. E do vazio vem a ansiedade, vem a culpa. Se culpa, às vezes, por não dar atenção devida ao outro. Vem, muitas vezes, a fragilidade, a ideia de ser finito, de um dia ter de morrer. Então, tudo isso causa ansiedade. Ansiedade pelo dia de amanhã, ansiedade por resolver a vida. E isso ativa gatilhos profundos no nosso inconsciente, que herdamos de nossos ancestrais. E isso transfere para o nosso organismo, pelas vias da psicossomática, certas doenças nervosas, certas doenças emocionais. Falando do homem que esbarra no carrinho de mercado, lembremos a máxima, se alguém te ferir uma face, dê a outra. Porque, de certa forma, responder com violência, nós temos já um sensor moral, psíquico, chamado superego, que barra as fronteiras do ego para que não passe do limite. Que estabilize o que vem do id, o que vem do inconsciente, o que vem dos instintos primários. Então, o nosso cérebro está evoluindo no sentido de utilizá-lo com maior elaboração. Então, a evolução não é totalmente, segundo Darwin, na evolução, na origem das espécies, um livro muito polêmico para a época e que traz as descendências, que o homem descendeu do macaco, etc. A evolução, segundo Darwin, ela se dá por adaptação e não por agregação. O que nós viemos fazendo há milhares de anos é uma adaptação. Os nossos dentes hoje não são tão incisivos como eram antigamente, quando a carne era mais dura, ou não era cozida, não era temperada. Os nossos sentidos já não são tão aguçados, porque a gente vive ou com fone de ouvido nos ouvidos, ou o som vem naturalmente pelos aparelhos eletrônicos. Antigamente, nossos ancestrais tinham que ter um sentido mais aguçado para se proteger dos perigos. E nesse campo, nós vamos salientando a importância do autodomínio, do autocontrole, do pensamento numa cadência mais elevada, porque o pleroma, a plenitude que falavam os budistas, o estado nirvânico da alma virá através do amor. Quando o ser humano adaptar o seu modus vivendi para a cadência do amor, o amor altruísta, o amor universico, o amor além da consanguinidade. Nós viemos de geração em geração amando somente aqueles que nascem da mesma mãe, E o futuro de uma vida mais harmônica, para que não tenha tantas guerras no nosso mundo, para que não tenha tantos criminalidade, tanta violência, é nós aprendermos a nos amar e perdoar, sem necessariamente estar apenas convivendo intimamente, mas também no convívio ideológico, no convívio psíquico, no convívio estrutural da mente em expansão, por através da intuição, da sensibilidade, da percepção, da audição, da fala, nos comunicamos melhor quando amamos. E nos comunicamos com segurança quando viabilizamos esse amor num sentido profundo de viver. Essa foi a parte 2 da aula magna de psicanálise. Se Deus quiser, nos permitir, daremos sequência. Fiquem com Deus, muita luz e muita paz no teu coração.